Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar nossa mente e coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, nós começamos a entender uma nova língua. É a linguagem do amor, é a linguagem do Espírito Santo. Se eu te perguntasse, qual é a diferença entre a alma e o espírito? Será que você saberia me dizer? Nem sempre é fácil a gente discernir e explicar as coisas que elas são espirituais, porque tudo que o homem estuda, ele precisa ver, ele precisa analisar para poder entender. Mas as coisas que são espirituais, somente através da revelação de Deus. Então, basicamente, se eu fosse te explicar, a alma seria como se fosse a nossa orelha, o lugar onde a gente pode ouvir. E o espírito seria o som. Então a nossa alma, ela capta a presença dos espíritos que estão perto de nós. Assim como a nossa pele, ela pode sentir a temperatura que está no ambiente, mas a temperatura não está nela, ela apenas sente. Assim a nossa alma também, ela só pode sentir as coisas que estão no ambiente. Só que para que eu possa compreender essa linguagem e o que isso significa, porque quando está muito frio lá fora, eu sei que se eu colocar no meu corpo uma blusa, um casaco, ou se eu me aquecer, aquele desconforto ele acaba passando. Se eu estiver num ambiente que ele é muito barulhento, que eu sair de perto daquilo, aquele desconforto ele passa. Existem coisas também que causam desconforto na nossa alma, só que quando nós não entendemos o mundo espiritual, nós vivemos achando que isso é culpa das outras pessoas ou das circunstâncias. Então a nossa alma, ela está ali triste, sozinha, amargurada, ansiosa, aflita. E tudo isso é como se fosse o frio, que você está ali fora sem uma blusa. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós nem sabemos que existe uma blusa. Então a palavra de Deus, ela é viva. É ela quem espanta esses maus espíritos para longe de nós, porque nós aprendemos a reconhecer quando é o Espírito Santo e quando não é. Se uma pessoa bate na porta da tua casa e você se sente ameaçado, quando você era criança, você dizia: olha, eu vou chamar minha mãe. Ô mãe, vem aqui. Ô pai, vem aqui. Por quê? Porque você sabia que isso iria te proteger. Da mesma forma que quando nós sentimos a presença do mal, nós chamamos o nosso Pai e diz: Jesus, vem aqui. E quando o inferno ouve o nome de Jesus, ele treme, porque ele sabe a autoridade que Deus tem. Então nós precisamos ir conhecendo a palavra de Deus para entender essa linguagem desse mundo espiritual. Senão a nossa alma, ela vai continuar sentindo as coisas, mas nós não vamos ter um entendimento e nem um alento. E vamos viver uma vida inteira no engano. E esse despertar, ele só existe através da palavra de Deus, porque a nossa fé, ela aumenta ouvindo a palavra de Deus. E aí sim nós começamos a ter poder, porque a presença do Espírito Santo, ela causa poder. Eu já não vivo mais com frio, eu já não vivo mais com desconforto, eu já não tenho mais a dependência emocional acreditando nas coisas erradas. Hoje nós acreditamos nas coisas certas, graças à palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós aprendemos a reconhecer a Jesus Cristo, a reconhecer o Espírito que está perto de nós. Mesmo que a gente não pudesse ver uma pessoa,
Se eu colocasse a voz dela para tocar em algum lugar, você saberia dizer, de quem é essa voz? Ah, essa voz é do meu pai, é da minha mãe, é do meu irmão, é do meu marido, é do meu filho. Nós conseguimos reconhecer a voz das pessoas. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conseguimos reconhecer a voz de Cristo. Se a gente vai lá em Hebreus 4, versículo 12, 13 e 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e o pensamento do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então Paulo, nessa carta aos Hebreus, ele está mostrando a importância da palavra de Deus. A importância de conhecer as Sagradas Escrituras e qual é o papel que ela tem. Então, as igrejas de hoje em dia, ao invés de estarem incentivando as pessoas a lerem a palavra de Deus, eles estão incentivando outras coisas, como se o culto fosse mais importante que a palavra, porque o que adianta eu ouvir a voz daqueles que eu não acredito? O que adianta eu frequentar em alguma coisa que eu não entendo a dimensão, se eu não tenho um discernimento de um mundo espiritual? E a Bíblia, por muito tempo, ela foi negligenciada. As traduções que nós conhecemos hoje em dia, por exemplo, essa que nós lemos, a NTLH, ela foi traduzida em 1988. Do latim, da Bíblia Católica, 1960, 1959. Antigamente era só latim, era uma língua que ninguém falava. Até fazia sentido se a gente voltar lá atrás e tentar entender quem que ia falar latim. Então, para se contar as histórias, às vezes os bonecos que se tinham, então mostrava uma imagem contando a história do que estava acontecendo, para um povo que não sabia ler, que não tinha cultura, até entenderíamos. Usar isso como um apoio, da mesma forma que nós pegamos um livrinho de criança, falando de Jesus, mostrando as passagens, os mares, as coisas, ok. Para um povo que não tem conhecimento, fazia o maior sentido aquilo. Quando a gente olha a Reforma Protestante, foi justamente para traduzir as Bíblias, para as pessoas poderem ler e entender que não existe purgatório, e entender que não existe indulgência. Não tem como a gente pagar a Deus para ter algum tipo de benefício. Só que quem não lê a palavra nem imagina que essas coisas elas não existem, porque elas confiam demais nas pessoas e parecem não confiar o suficiente em Deus. Porém, a alma dessas pessoas vive gritando, e elas não entendem que a palavra poderia trazer alívio e alento. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Então existe algo na palavra que ela é viva. Cada vez que a gente lê a Bíblia, nós entendemos algo diferente. Mesmo lendo depois de tantas vezes, eu estou terminando a 8ª vez. Tem coisa que eu leio e falo, rapaz, eu não tinha percebido essa palavra, ou eu não tinha entendido desse jeito. Então ela é viva. É mais viva ainda quando nós estamos evangelizando e o Espírito Santo está junto de nós e nós podemos senti-lo. Por isso que quando nós oramos para Deus, nós podemos sentir, a nossa alma sente a presença do Espírito Santo, e por isso que o nosso coração, ele se acalma. Então quando a palavra de Deus ela começa a viver dentro de nós, nós começamos a sentir mais capazes. Começamos a ter o domínio próprio, coisa que nós não tínhamos. Antes nós éramos escravos do pecado, hoje não mais. Então a palavra de Deus coloca cada coisa no seu lugar. E corta mais que qualquer espada afiada de 2 lados ou de 2 gumes. Então a palavra de Deus ela vai penetrar dentro de nós. Ela vai rasgar a gente no meio. Ela vai permitir ver o que existe dentro de nós. E você sabe o que existe dentro de nós? Maldade. Tudo que existe dentro de nós é maldade. Porque o bem só existe onde Jesus atua.
O amor só existe aonde Deus está. Então, se você insiste em acreditar que é uma boa pessoa, que a vida é injusta com você, que você faz o bem para todo mundo e ninguém faz nada para você, talvez quando você lê a palavra, você vai perceber que todos nós pecamos. Enquanto nós não passamos por essa espada para abrir a gente no meio, nós não vamos ter discernimento, nós não vamos conseguir entender o que a nossa alma está dizendo e ela está gritando: você não é nada disso do que você pensa. Se arrependa, se arrependa. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Então ela chega até exatamente a linha tênue, aonde começa nós e aonde começa Deus. Ela vai criar essa divisão porque nós não conseguimos entender essa diferença entre alma e espírito. Ah, é o meu alter ego, é o meu eu, isso daí não existe. Nós ouvimos o que os espíritos dizem, porque se nós pudéssemos escolher o que nós sentimos, nós seríamos felizes. Quem que vai escolher ser triste? Quem que vai escolher sentir ansiedade? Você está ali sentindo ansiedade. É como se estivesse tocando uma música. Você entra dentro de um ambiente e eu pergunto: que música que está tocando aqui? Ah, é um forró. Como que você sabe? Ah, eu estou ouvindo. Você chega em algum lugar, como você está sentindo? Ansiedade. Que espírito que está aqui? É o diabo. É o diabo. E por que você está no lugar onde o diabo está? Porque você não obedeceu a Deus. Deus te disse: vem aqui, não faça isso, se arrependa. Mas você não, eu quero aqui. É aqui onde eu quero. É aqui que estão os meus sonhos. E os teus sentimentos ali acusando. Então dá pra gente sentir aonde tem Deus e aonde não tem, e o nosso papel enquanto mensageiro do Senhor é levar a música do louvor aonde a gente estiver, é espalhar esperança pelo mundo, é fazer se sentir a presença de Deus através da nossa vida. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração. Então a palavra de Deus, ela vai mostrar a nossa intenção. Não adianta a gente querer apenas se converter. Se a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, tem Simão. E Simão era como se fosse, entre aspas, um feiticeiro, um macumbeiro. E Filipe foi lá pregar a palavra e ele acreditou na palavra de Deus e resolveu se arrepender. E ele era muito famoso, as pessoas tinham medo dele. Então ele era bacana lá, era porreta. E aí ele se arrependeu, só que quando ele viu o poder de Deus, que Pedro chegou lá, viu o Espírito Santo atuando nas pessoas, elas recebendo o Espírito Santo, as pessoas sendo curadas, os milagres aconteceram. Ele chega em Pedro e fala: ô Pedro, eu vou te dar um dinheiro, me dá esse dom, me dá esse poder. E Pedro olha para ele e fala: rapaz, você não sabe o que você está pedindo, as suas intenções são más, se arrependa. Você acha que você pode comprar a Deus? Você acha que os dons de Deus vão ser dados a você por essas intenções? Então a nossa intenção marca onde começa a nossa relação ou não com Deus. E na primeira oportunidade o diabo mostra para que veio. Ele mostra o que tem dentro do coração dele, a palavra deixa muito clara. O primeiro diabo que eu tenho que procurar na minha vida sou eu mesmo. Quando a espada me cortar, quando a palavra me mostrar, ela vai revelar o que tem dentro de mim, não dentro dos outros. Então, se você está lendo a palavra, procurando o que está dentro dos outros, você está imundo nas suas próprias fezes e não está entendendo nada. Então, quando nós nos reconhecemos pecadores, quando nós entendemos que Deus já sabe de tudo, não há nada que se possa esconder de Deus. Diversas vezes, quando eu particularmente vou evangelizar, que eu estou fazendo algo, que eu sinto a presença de Deus, porque eu sinto a presença do Espírito Santo e eu consigo reconhecer, depois de tanto tempo lendo a palavra, evangelizando e servindo o Senhor, o que é Deus e o que não é, o que sou eu e o que vem de Deus. E Deus, ele faz perguntas às pessoas que ele já sabe a resposta para ver se elas estão dispostas a deixar abrir e mostrar o que existe dentro. Por isso, quando nós nos confessamos, é como se nós rasgássemos, é como se nós abríssemos por dentro e falar: Senhor, olha, eu não tenho nada de bom aqui, eu não tenho nada para oferecer, mas se o Senhor puder me ajudar. É tirar a arrogância de dentro de nós, é tirar o orgulho, é tirar a soberba. Então Deus, ele conhece tudo que tem dentro de nós. Não adianta você querer fazer de limpinho, de cheirosinho, de melhor. Não é porque as pessoas elas pecam diferente de você, que você é melhor que elas, como se os pecados tivessem algum tipo de graduação.
Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Então, mesmo sabendo das nossas intenções, é como a pessoa é pega na mentira, pega cometendo um crime. Nós vamos ter que chegar a Deus, nós temos que chegar no trono de Deus, nós vamos ter que chegar lá, nós vamos ter que passar por esse processo de arrependimento, de tirar as máscaras. Ali receberemos a misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisamos de ajuda. Então, mesmo sabendo de tudo que nós fizemos, de quantas vezes nós desagradamos a Deus, nós vamos chegar diante dele, sabendo que a misericórdia dele e a graça dele vai nos alcançar e vai nos ajudar. E quando nós batizamos, nós selamos, nós colocamos Deus no lugar da podridão, a obediência no lugar do pecado. Nós negamos a nós mesmos para que Cristo possa começar a viver a nossa vida. E evangelho é isso, salvação é isso. Não é lá ficar orando, pedindo prosperidade para Deus abrir porta, porque eu estou na dificuldade. Está na dificuldade porque toda vez que Ele faz você prosperar, você esquece de Deus e vai buscar os seus sonhos. Insiste nas mesmas coisas dezenas de vezes. Mas eu tenho que entender aonde está Deus e aonde não está. Deus está aonde eu consigo sentir paz, aonde eu consigo sentir controle, aonde eu consigo me sentir mais perto de tudo aquilo que me afasta de Deus. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 3, versículo 12, 13, 16 e 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então Paulo está ensinando Timóteo, que seria alguém que viria assumir o posto dele, porque ele sabia que a sua morte estava iminente, porque ele estava cumprindo o propósito que Deus tinha colocado dentro do coração dele. E a nossa vida aqui é essa, é para cumprir um propósito, não é para viver 100 anos, mas é para que nós possamos alcançar o arrependimento, para que nós possamos encontrar a salvação em Jesus Cristo. E ele diz algumas coisas que são importantes. Antes de nós nos convertermos, como era a nossa vida? Era cheia de sofrimento, de dor, de incerteza, de amargura, de escassez, de dependência emocional, de dependência das coisas do mundo. Era só sofrimento. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós percebemos que a nossa vida inteira ela mudou. Então nós olhamos para o passado e agradecemos a Deus pelo que nós temos vivido hoje. Nos arrependemos das coisas que nós fizemos no passado. Gostaríamos de fazer diferente? Sim, mas esse tempo eu já não posso mais viver. Então não faz nem sentido eu ficar pensando dessa forma. Só que aquelas pessoas que não se converteram, eles continuam na dor e no sofrimento. O mesmo sofrimento que nós tínhamos. Porque se nós entregamos a nossa vida para Jesus, é porque algo muito melhor Jesus tem nos dado. Senão nós não faríamos isso. Então eu não tenho que olhar as pessoas que são más e achar que elas precisam pagar por alguma coisa, porque o próprio dia a dia já se encarrega disso. É dor nisso, é dor naquilo, é dependência daquilo, é achar que precisa de algo, é não encontrar satisfação em nada. Todos os que querem viver a vida cristã unidas com Cristo Jesus serão perseguidos. Você se converteu, está se tornando um crente, você vai ser perseguido. As pessoas vão te rotular, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão fazer brincadeirinha, elas vão falar um monte de coisa. Porque se você está em algum lugar e você não é perseguido, é porque você não está com o Espírito de Cristo. Será que você consegue reconhecer, entre aspas, a música que está tocando no ambiente? Será que aquele lugar que está tocando aquela música realmente está tocando a música do céu?
Ou será que lá ali está tocando o que você quer ouvir, do jeito que você quer ouvir, e você nem sabe? Como estão os teus sentimentos? Eles estão acusando felicidade, tristeza, dúvida, solidão, ansiedade? Você está procurando um culpado? Está triste porque aconteceu alguma coisa ou não? Está tudo bem? Onde está a tua esperança? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Então, nós sabemos que nós seremos perseguidos e julgados. Cristo mesmo disse, olha, não pense que eu vim trazer a paz ao mundo, mas a espada. A espada, eu vim trazer a divisão entre os pais e os filhos. Então, numa casa de 5 pessoas, vão ficar 3 para um lado e 2 para o outro. Porque vão ter pessoas que sabem ouvir e reconhecer a voz de Deus e aqueles que não sabem. E vai acontecer isso. E evangelizar é o quê? É trazer as pessoas para o lado de Jesus Cristo. Ensinarem elas a ouvirem a voz de Deus. E é isso que nós fazemos. A nossa vida ela é para isso, para mais nada. Você pode achar que a tua vida é buscar os teus sonhos, os teus interesses. Você pode, mas nunca vai ter satisfação. Até chegar um dia que você vai estar tomado de depressão na tua cama, sem vontade de viver. Ou vai ter feito tantas coisas que você se arrepende que já não tem mais saída ou solução. Ou vai ter gasto tudo que ganhou e já não tem mais o que fazer. E aí vai querer achar que as pessoas têm a obrigação de pagarem pelos teus erros. Então nós seremos perseguidos e louvado seja o Senhor. Porque pode ter certeza que a salvação chegou na sua casa quando as pessoas elas começarem a te rotular por causa de Jesus Cristo. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Essa é a nossa velha vida. Nós precisamos querer justiça para as pessoas? Não. O próprio mal vai se encarregar delas, porém as pessoas más e fingidas, as pessoas que mentem, as pessoas que enganam, as pessoas que manipulam, as que generalizam, as que desconfiam, irão de mal a pior. Eu preciso desejar mal a essas pessoas, eu queria que o mal aconteça. Não, o mal vai acontecendo gradualmente. Ela sempre acha que ela escapou sem a punição e cada vez ela está afundando mais, é um lamaçal isso. É que nós temos uma ansiedade de achar que assim é na hora, não é. A vida ela dura o tempo que tem que viver para que a pessoa possa sofrer o necessário para se arrepender. Você escolhe o tempo que você quer continuar nisso ou não. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Então tudo aquilo que está escrito ou histórias que estão sendo contadas são de pessoas que foram inspiradas por Deus. E aqui são relatos de uma vida. Não é um livro de história ou de ficção. Quando eu escrevia poesia, eu ficava frustrado às vezes, porque eu costumava escrever o que eu sentia. Era um relato do espírito que estava perto de mim. Enquanto escritores às vezes inventavam histórias, querendo comover as pessoas. Eu relatava o que eu vivia. E a Bíblia é isso, é um relato. As pessoas contando coisas que aconteceram, de como Deus falou com ela e o que elas entenderam. E graças a Deus nós podemos ler e perceber que esses mesmos espíritos estão perto de nós. Nós evoluímos fora do corpo, mas dentro de nós continuamos com as mesmas fragilidades e dependências. Então ela é inspirada por Deus. E para que ela serve? É útil para ensinar a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Então se eu quiser conhecer a verdade, saber o que é certo e o que é errado, eu preciso ler a palavra e aceitar a palavra. É útil também para condenar o erro. Então eu só me enxergo como pecador quando eu conheço a palavra. Quando eu começo a viver perto de Jesus e eu percebo que aquele frio ele passa. Tem gente que acha, eu nasci para sofrer. Cara, você está sofrendo porque você está vivendo longe de Deus, é uma escolha sua. Se você vive fora de casa, se você dorme na rua, no relento, a culpa não é do tempo, a culpa é sua que não escolheu um lugar melhor. E não existe lugar melhor que a presença de Deus para que nós possamos viver e estar. Corrigir faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então é através da palavra que nós vamos aprender o certo. Por isso que nós lemos a palavra de Deus todos os dias, para que nós não esquecemos do que é o certo, para que o Espírito Santo esteja perto de nós o tempo todo, porque a palavra não é só o conhecimento,
É o Espírito. Porque a palavra sem o Espírito, ela não serve de nada. Ontem nós falamos que Jesus abriu a mente deles para que eles pudessem entender as coisas. Então nós precisamos do Espírito Santo para poder entender essa palavra, para poder traduzir essa música. Porque é como se ela tivesse ainda numa linguagem que a gente não pode, e o Espírito, ele ajuda isso. Então ela vai nos ensinar a forma certa de viver, a nossa vida ela vai mudar. Se a tua vida não muda, se você não para de ouvir as mesmas coisas, leia a palavra de Deus. E é para isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa obra. Então, para que a gente possa servir a Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Não é ler a palavra para fazer pregação, é ler a palavra para saber viver. E todos nós somos servos de Deus, o nosso papel é servir. Não pensa que você veio aqui para viver a tua vida, o próprio Jesus veio para servir. O exemplo veio para servir, você acha que não é papel seu servir a Deus? E nós vamos servindo. Por que nós damos a Bíblia para as pessoas? Porque é o começo de tudo. É a arma que a pessoa tem, através dela que ela vai mudar. Não é a clínica que tira o drogado. Não é o AA, não é a reunião, não é o psicólogo, não é o medicamento, é a Bíblia. É a palavra de Deus que vai cortar lá no meio e mostrar a podridão. É ela que nos ensina a tirar a culpa das pessoas e colocar em nós mesmos, a entender o tamanho da misericórdia de Deus e tudo que Ele faz por nós. É ela que nos ensina a maneira certa de viver. Porque não adianta mais viver da forma que nós vivíamos. Não adianta mais a gente viver sentindo esses sentimentos ruins, sem poder entender que isso é o Espírito que está perto de nós. E não existe melhor Espírito que o Espírito Santo. Foi Ele que Jesus mandou para nos consolar. Então é Ele que, quando nós oramos, vem para perto de nós. E Ele permanece cada vez que nós louvamos, cada vez que nós nos arrependemos, cada vez que nós evangelizamos. Olha a importância da palavra de Deus. E por que isso não está sendo ensinado dentro da igreja? Por quê? Essa é a pergunta. Se questione, por quê? Por que não ensina isso? Isso não é estudo bíblico. Nós não estamos aqui para estudar, porque não é através da minha força e nem do meu entendimento, mas é através da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês leiam a palavra de Deus. Se você ainda não começou, começa lá em Mateus. Tem traduções da Bíblia mais fácil, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Às vezes é cansativo e repetitivo, mas às vezes tem pessoas novas. E você que já está há mais tempo, se estiver lendo, compra a Bíblia e dá para as pessoas. Incentiva através dos teus testemunhos, através da tua mudança, porque também não é só dar a palavra. A fé se anima quando nós testemunhamos, porque o Deus que nós acreditamos muda primeiro a nossa vida. E aí nós somos compelidos pelo Espírito Santo a ajudar outras pessoas a chegarem no mesmo caminho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.